anunciar, quero convidar aqui a obreira Joyce. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Paz, igreja. Amém. Antes da gente iniciar, eu quero pedir para você colocar a mão na sua cabeça e ore assim comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, está repreendido está repreendido todo espírito de sono, todo espírito de sono, todo espírito maligno todo espírito maligno que está tentando agir neste lugar. está tentando agir neste lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero ouvir a tua eu voz. quero ouvir a tua voz. Enche-me de ti, Enche-me de ti, faça a tua vontade aqui neste lugar. faça a tua vontade aqui neste lugar. Senhor, Senhor, envia os teus anjos envia os aqui teus anjos aqui com fogo, com fogo, os teus serafins, os teus serafins, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe por que eu fiz essa oração? Quando eu estava sentada ali, eu comecei a sentir um sono, que não é meu, a gente está repreendido, não é meu aquele sono. E enquanto eu ia para a igreja, quando eu vim para a igreja, estava tudo certo. Eu começar o culto, a Fabiana começou a falar, comecei a bocejar, não parava mais. Falei, gente, não é possível. Eu até pedi para você aquele horário na minha cabeça, ela expulsou ali. Não sei se alguém viu, mas ela expulsou ali. Eu falei, gente, não é possível. Então, eu decidi orar por isso, porque nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar. Glória a Deus. Às vezes o sono impede isso. Então, sempre que você for vir para a igreja, repreende o sono. Porque às vezes eu sei que você está cansado, é normal, o corpo não aguenta às vezes. Mas você precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Faz muitos meses que eu ministro. A última vez que eu ministrei foi em fevereiro, lá em Santo André. Mas a última vez que eu ministrei aqui foi em janeiro desse ano. Então faz muito tempo que eu ministro. Estou me sentindo como se ministrasse pela primeira vez. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em João 14. Eu não quero falar muito sobre mim. Quero falar sobre a palavra. Porque nós vamos falar muito sobre uma pessoa hoje. Amém? João 14, versículo 16. Amém? Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês, ou Ele está em vocês. Amém? Amém. Você sabia que muitas pessoas conhecem sobre o Espírito Santo, mas elas não são cheias dele? Talvez isso seja um que você não sabe. Muitas pessoas ouvem de outras pessoas testemunhos sobre o Espírito Santo, mas não conhecem verdadeiramente o Espírito Santo, não são cheias dele. Nunca tiveram nenhuma sequer experiência com o Espírito Santo. A gente vai entender um pouco sobre quem é o Espírito Santo e o que ele faz na nossa vida. Vamos em Atos, no capítulo 1. Versículo 5. Atos, capítulo 1, versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Até aqui. Aqui nós temos o contexto de que Jesus já morreu. Eu sei que vocês estão lendo Atos, então vocês devem ter o contexto do que está acontecendo. Mas aqui Jesus já morreu. E ele se apresenta aos discípulos durante 40 dias. E uma dessas, ele fala assim para os discípulos: vocês vão ser batizados no Espírito Santo algum dia aí, e eu só estou avisando vocês, beleza? Aí ele fala isso. Firmeza. Firmeza? É isso aí. E aí no capítulo 2 de Atos, a gente consegue ver eles sendo batizados no Espírito Santo. Então vamos lá, capítulo 2 de Atos. No primeiro versículo. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Aqui estavam mais ou menos 120 pessoas.
Versículo 2. De repente veio do céu um som, como um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Amém. Quem aqui faz línguas estranhas? Amém. Quem aqui já teve algum tipo de experiência com o Espírito Santo? Amém. Talvez você já tenha tido, mas você nem saiba, sabia? Porque o Espírito Santo ele fala conosco e às vezes a gente não entende. Eu sei que quando as pessoas falavam assim, o Espírito Santo falou comigo, eu falava assim, como assim ele falou com você? Como que ele falou com você? Ele chegou assim no seu ouvido, falou alguma coisa? Como que ele falou com você? Até eu tenho a minha experiência com o Espírito Santo. E eu vi que na realidade foi completamente diferente do que eu achava que era. A realidade é que ele falou de uma forma em que eu entendi. Vocês sabem como eu fui ministrada sobre essa palavra? Eu fui ministrada sobre essa palavra, a pastora aqui não tinha nem me chamado para ministrar. Foi um domingo, eu fui tomar banho para poder me arrumar para a igreja. E aí eu no banho, lavando meu cabelo, bem na paz ali, e começou a vir ministrar aqui. Eu me vi ministrando aqui sobre o Espírito Santo, aqui. Eu via todas as pessoas. Glória a Deus. Eu via todo mundo daqui. E aí eu falei, meu Deus, gente, eu me vi ministrando, eu falava as coisas. Eu falava, meu Deus do céu, mas por quê? E aí eu entendi que é uma palavra, Deus me deu, então eu anotei algumas coisas. E a gente está em um momento de fazer prova da escola de líderes. E nós terminamos então. Aqui também tem provas. Estamos em um momento de provas. E em Santo André, a minha prova vai ser terça-feira. E aí eu falei assim, meu Deus, mas será que é para eu ministrar essa palavra na terça-feira? Só que não era aquilo, sabe? Eu falei assim, não, gente, é no jardim. Então eu anotei, falei, beleza, vou deixar anotado aqui, se é um momento, falei, beleza. Se for para pegar no jardim, o pastor Gabriel me chamar em algum momento. Acho que foi uns 3 dias depois, ela mandou mensagem e falou se eu ou minha mãe poderia. E minha mãe falou assim, eu não posso no sábado, eu vou ter compromisso. Eu falei, então sou eu mesmo, eu já tenho a palavra. Glória a Deus. Então você está aqui porque Deus quis. Amém. Vocês estão aqui e vão ouvir a palavra que Ele quer que vocês ouçam. Amém. Muitas pessoas, elas já teve experiência com o Espírito Santo e elas contam no testemunho e outras só ouvem. E aquela pessoa nunca teve nenhum tipo de experiência com o Espírito Santo. Ela nunca teve, ela só ouve falar de outras pessoas, testemunho de outras pessoas. E às vezes só fica aquela vontade assim no coração de, como eu queria. Tem algumas pessoas que falam algumas coisas assim, que já teve de ver anjos, sabe? E eu falo, caraca, eu queria vivenciar isso. Meu Deus, eu queria ver isso, eu queria ver a glória de Deus. Aquelas pessoas falam assim, gente, eu chorei tanto, minhas pernas aguentaram, eu caí no chão, fiquei lá, eu não conseguia sair da presença. Gente, eu queria vivenciar isso, meu Deus. E tem muitas pessoas que têm essa vontade, mas elas não buscam para poder ter isso. Elas não buscam conhecer o Espírito Santo para saber como ele age. Vocês sabem que o Espírito Santo é uma pessoa, certo? Amém. E hoje a gente vai entender que ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Amém. Não é ninguém. Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua família, seus amigos. É o Espírito Santo. Amém? Em 1 Coríntios 3,16, a gente vê que fala que o Espírito Santo habita em nós. Então, abram lá rapidamente. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, o Espírito Santo habita em nós, certo? Amém. E sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada. E eu vou explicar para vocês por quê. Nós estamos em um tempo onde nós cometemos o erro de esquecer o Espírito Santo. Nós estamos em um tempo onde nós cometemos o pecado de deixar ele para lá, sabe? A gente está no tempo que fala de Jesus, do amor de Jesus, mas ninguém fala sobre o Espírito Santo e o quão importante ele é. A gente esquece disso, a gente esquece de que precisamos deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida, deixar ele direcionar a nossa vida. A gente esquece disso.
A gente fala, não, tá tudo bem, eu tô indo para a igreja, só isso, tá tranquilo. Mas não é só isso. O Espírito Santo está aqui para guiar a nossa vida. Você vai entender o que é. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. E você precisa ser cheio dele, porque quando você é cheio dele, ele guia você para você ir até os planos de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai estar indo para o caminho de Deus. Você não vai estar indo para os planos dele. Você vai estar indo ao contrário, porque você vai estar fazendo as suas próprias vontades. Quando você é cheio do Espírito Santo, ele guia você para cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Ele que nos guia na palavra. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente pode ler o quanto quiser a Bíblia. A gente não vai entender nada. Não vai fazer o menor sentido aquelas letras, as palavras, não vai fazer o menor sentido. Com o Espírito Santo, ele nos explica. A Bíblia é o único livro onde o autor senta com a gente para explicar o que está escrito. Por isso que quando a gente vai fazer o nosso devocional, tem que pedir, Espírito Santo, seja bem-vindo neste ambiente, seja bem-vindo aqui, e eu quero entender a tua palavra, me explica, me direciona, fala comigo. Quando você for fazer esse devocional, você tem que falar assim. E o Espírito Santo vai te explicar, vai te direcionar, vai falar com você. Amém? Então é Ele que nos guia para viver o plano de Deus, é Ele que nos guia para poder entender a palavra dele, Ele que nos ajuda a orar. Sem o Espírito Santo você não consegue orar, você não sabe nem o que falar direito. Sabe quando você está passando por um momento que você só sabe chorar? Você vai orar e você fala, Deus, e as suas lágrimas caem? Já passou por isso? Quem já passou por isso? Sabe quem que entende a sua oração? Sabe quem entende as suas lágrimas? O Espírito Santo. Glória a Deus. E ele fala para Deus assim, Deus, olha como ele está, olha como teu filho está. Ele explica para Deus o que está acontecendo no seu coração. Sem o Espírito Santo você não sabe orar. Sem o Espírito Santo Deus não vai entender o que está acontecendo. Amém? Sem o Espírito Santo nós não ganhamos nada. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos anunciar o reino de Deus. Porque quem convence a pessoa não é você. Você não vai chegar com uma palavra na cabeça, você precisa aceitar Jesus. Não é assim que funciona. É o Espírito Santo que vai mexendo ali no coração da pessoa e vai convencendo ela. E aí ela vem no culto uma vez, aí ela fala, tá bom, né? Aí ela às vezes ouve uma palavra assim, aí fica guardada ali, né? Aí às vezes ela tá mexendo sei lá, no celular, aparece aquelas palavras, sabe aquelas palavras que aparecem no TikTok, no Instagram? Aí ela ouve alguma coisa ali que tinha a ver com o culto, ela fala, caraca, é verdade, né? Então ali já plantou uma semente no coração dela, e o Espírito Santo está fazendo um trabalho para que ela seja convencida e ela entre na presença de Deus. Ela aceite Jesus. Então quem convence é o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. Não adianta você falar para as pessoas sobre Deus, falar para elas aceitarem Jesus, porque é melhor assim, a vida delas mudar e tal. Se você não é cheio do Espírito Santo, e vai pregar para elas, para que elas mudem. Se você não for cheio, você não pode transbordar, para que outras pessoas entendam o quão bom é você estar na presença de Deus. Amém? Ele nos ajuda a viver em santidade. Sem o Espírito Santo, você vai ir para o caminho errado. Ele nos ajuda a não ser influenciado pelo mundo. Ele nos discerne o que é certo e errado. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos viver em santidade. E você vai pecar. Vai errar. A gente já faz isso, mas vai fazer mais. Porque sem o Espírito Santo você não consegue discernir. Eu tenho certeza que alguém aqui, todos, talvez, a maioria, já tenha tido alguma experiência que fez alguma coisa errada e você sentiu mal. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo falando com você. Falando, não era para você fazer isso não. Eu já me senti assim. Eu fui fazer alguma coisa e eu me senti muito mal. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Depois eu entendi, era o Espírito Santo falando comigo. Você fez errado. Você foi pelo caminho errado. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos discernir o certo e o errado. Nós não conseguimos seguir a vida. E é Ele que vai nos levar quando acontecer o arrebatamento. Você sabia? O Espírito Santo vai te levar aos céus quando Jesus vai arrebatar a igreja? Como você quer ir para o céu se você não tem comunhão com quem vai te levar? Como você quer ir para o céu se quem vai te levar é o Espírito Santo, mas você não conhece sobre ele? Você não é cheio dele? Sinto muito te dizer, mas você vai ficar.
Porque não é apenas vir para a igreja, não é apenas saber sobre Jesus, conhecer Ele. É você vivenciar experiências com Ele. É você entender o que é estar realmente na igreja. Isso aqui não é igreja, você é igreja. Entendeu? Glória a Deus. E talvez você se pergunte, como que eu sou cheia do Espírito Santo? Como eu posso ser cheia do Espírito Santo? Em Mateus 7, no versículo 7, explica isso. Eu quero que vocês leiam junto comigo para ficar bem gravado na cabeça de vocês. Então, por favor, coloca aí. Vamos lá, juntos, tá? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É difícil? É difícil ser cheio do Espírito Santo? Está escrito ali, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. É difícil? Você sabe orar? Vocês sabem orar? Sim. Então você também sabe ser cheio do Espírito Santo. É só você pedir. Pede que lhe será dado. Busquem e vocês encontrarão. Glória a Deus. Busquem o Espírito Santo e vocês vão ser cheios dele. Glória a Deus. Ele não vai invadir seu coração. Ele não é o diabo, não. Ele vai bater na porta e falar, eu posso entrar? Mas se você ficar falando assim, não pode não. Se você não for atrás, ele não vai entrar. E tem cristão que está, sei lá, 10 anos, 15 anos na igreja e nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Meu Deus. Você sabe quão terrível é isso? Cristão? Esse não é cristão, não. Esse é um crente meia boca. Cristão de verdade, ele entende quem é o Espírito Santo, ele busca ser cheio dele, para transbordar, para que outras pessoas conheçam o reino de Deus. Porque você ser cheio do Espírito Santo não é para estar ali só. Sim, ele é seu consolador, ele é seu ajudador, ele é muita coisa, porque consolador e ajudador talvez limite muito o poder do Espírito Santo. Essas duas palavras, apesar de ele ser isso também. Mas ele está ali para que outras pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Glória a Deus. Em Atos 2, no versículo 5, a gente consegue ver uma das formas onde o Espírito Santo se move. Então vamos ler os versículos do 5 ao 12. Atos 2, versículo 5. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um dos que ouviam falar sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e mais as pessoas que estavam com eles, que eram mais ou menos 120 pessoas. Era para ter mais, mas porque Jesus prometeu que era no Espírito Santo, era para ter mais pessoas, era para ter mais ou menos umas 500. Mas o povo foi falando assim: acho que não vai vir não. E aí foram embora. E aí só quem perseverou mesmo foi esses 120. Foi só esses 120 que realmente receberam o Espírito Santo. Porque eles continuaram ali, falaram: não, vai vir, ele prometeu, vai vir, vai vir. Aqui nós temos uma das formas onde o Espírito Santo se move. Eu vou falar sobre 3. O falar em línguas. Por que a gente fala em línguas? Beleza, a gente foi batizado com o Espírito Santo, a gente começa a falar em línguas. Tá, e o que isso muda na nossa vida? Quando a gente fala em línguas, nós somos edificados. Você sabe que quando você fala em línguas, o diabo não entende, né? Você entende o que você está falando quando você fala em línguas? Não. O diabo também não entende. Os anjos também não entendem. Quem que entende?
diretamente para Deus, da sua alma. Porque quando você ora em línguas, é a sua alma falando diretamente com Deus, falando aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, diretamente para Deus. O falar em línguas tem que ser um hábito na nossa vida. Não é só quando o culto está pegando fogo e aí você fala assim, agora eu vou falar em línguas, está todo mundo pegando fogo aqui, parecendo pipoquinha, todo mundo pulando. Mas não, tem que ser um hábito, é a todo momento, todo momento. Acho que se vocês vissem o pastor Gerson, vocês iam achar que ele é doido. Ele é doido mesmo, porque ele fala em qualquer momento, todos os momentos possíveis ele fala em línguas. Gente, acho que vocês deviam ter uma oportunidade de andar no carro com ele, pra vocês verem. No trânsito, gente, começou ele está atrasado com alguma coisa, ele começa a orar em línguas, fala ao lado de tudo. É incrível. Isso é uma experiência com o Espírito Santo. É verdade. Amém? Então, nós temos o falar em línguas que tem que ser um ato. É para a nossa edificação pessoal. É extremamente importante você falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e usar esse dom de falar em línguas para falar com Deus. É uma oração. Não basta só você falar no idioma, no português, com Deus. Você deve falar em línguas com Ele também. Glória a Deus. Nós temos um segundo ponto, onde Deus fala com alguém através da pessoa que está falando em línguas, que foi exatamente o que aconteceu no texto. Os apóstolos, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e as pessoas que estavam ali em volta começaram a ouvir na sua própria língua. Eles não estavam ouvindo em línguas estranhas, eles estavam ouvindo na língua deles. E eles falaram, gente, que maluquice é essa? Esse povo é maluco. O que está acontecendo? Mas Deus faz isso quando Ele quer falar com alguém. Aqui no texto fala que eles estavam ouvindo maravilhas de Deus. Então Deus estava falando através das pessoas que estavam falando em línguas, as outras pessoas que estavam ouvindo, estavam falando sobre as maravilhas de Deus. Nós não sabemos o que aconteceu, mas pode ser que aquelas pessoas tenham se convertido, porque elas tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Elas ouviram as maravilhas de Deus através de pessoas que falaram em línguas. E nós temos o terceiro também, que é a interpretação das línguas, que é um dom do Espírito Santo. Então, nós vamos ver já sobre os dons do Espírito Santo, mas a interpretação das línguas, eu estou falando aqui em línguas e você está entendendo aí, entendeu? Você está entendendo. Eu estou falando em línguas e você está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando português e vocês estão entendendo, né? Amém. Eu estou falando em línguas e vocês também estão entendendo. Só que isso é um dom do Espírito Santo, ele só dá para quem ele quer. Amém? Vamos lá em 1 Coríntios para a gente entender quais são os dons dele. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 4 ao versículo 11. Alguém traz agora para mim, por favor? Amém? Abriram? 1 Coríntios 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Entenderam? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Há diferentes formas de atuação, mas O Espírito é o mesmo. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele assim distribui individualmente a cada um como ele quer. Então o Espírito Santo, ele só vai te dar esses dons primeiramente se você pedir.
Glória a Deus. Porque ele não vai dar para você assim, de mão beijada. Né? Para algumas das pessoas ele dá, mas isso é porque aquela pessoa tem um propósito com Deus. Aquela pessoa ela é firmada na palavra, ela entende quem é Deus e ela quer usar ali, porque esses dons ele tem um único propósito: alcançar vidas. O único propósito desses dons é você ganhar almas para Deus, você anunciar o Evangelho. Alguém aqui já recebeu uma profecia de alguém? Eu lembro da primeira vez que eu recebi uma profecia. O pastor Jackson, ele é muito usado nessa área de profecia. E eu nunca tive essa experiência de receber uma profecia até em 2022. Foi a primeira vez que eu fui pro jump. Gente, eu fui nesse jump muito fechada. Porque foi a primeira vez que eu tinha ido, eu fui muito fechada pro jump. E eu fiquei aberta, assim, mais ou menos no outro dia, no sábado, né? E no final, quem já foi sabe que tem um túnel onde os líderes olham pela gente. Passei por esse túnel, não aconteceu nada na minha vida. Aí eu saí, a gente estava esperando o pessoal que ia embora junto com a gente de trem. E eu tava lá, tava tocando louvor, tava cantando, bem de boa, na paz. Aí apareceu uma moça atrás de mim. E aí ela foi e me deu um abraço, eu abracei de volta. E ela começou a falar. E eu comecei a chorar. Ela começou a falar sobre a minha vida inteira. Ela falou sobre todos os sonhos que só eu conhecia. Ela falou sobre as coisas em que eu estava fazendo que não estava agradando a Deus. Deus falou comigo muito forte. Foi a primeira vez que eu tinha que Deus falou comigo através de profecia. Depois disso nunca parou. E toda vez que alguém vem e fala uma profecia para mim, eu começo a chorar, porque eu não aguento. Mas o Espírito Santo, ele dá dons para as pessoas para que elas se convertam, para que elas sejam alcançadas. Naquele momento, quando eu fui para o Jump, em 2022, eu não estava completamente dentro da igreja. Eu sei que vocês acham que a filha de pastor, eles ficam dentro da igreja assim, cara, fica. A gente está ali, muitas vezes, máscara mesmo, de máscara, porque a gente não quer desagradar a família, não quer desagradar os pais, né? Então a gente finge que está dentro da igreja, mas não está. E ali, gente, foi uma experiência tão impactante na minha vida que eu tive um amor tão grande por Jesus a partir de uma profecia. Glória a Deus. Um dom que o Espírito Santo deu para uma pessoa que não me conhecia, que não sabia de nada da minha vida e falou comigo. Então os dons do Espírito Santo são unicamente para quê? Ganhar almas, alcançar vidas. E você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter esses dons. Eu acho incrível o dom de profecia. Gente, o dom de discernimento do Espírito, você olhar para a pessoa e falar, você está com capeta. Você está com o Espírito Santo. Gente, eu acho incrível isso. Eu queria muito. Mas, como fala aqui, o Espírito Santo dá como ele quer, para a pessoa que ele quer. Glória a Deus. Vamos voltar lá em Atos 2, para a gente entender uma outra coisa. Em Atos 2, no versículo 13 e 15. Amém? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhe isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Então, Pedro fala assim, gente, ele não está bêbado não. Ninguém está bêbado ali, ainda 9 horas da manhã. Esse povo não está bêbado. Esse povo está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Só que como nunca teve nenhuma experiência assim, até naquele momento, eles não estavam entendendo o que era isso. Para eles era novidade, e era tipo, gente, vocês estão vendo assim, vocês estão loucão, vocês param de mentir. Mentira do capeta. E Pedro falou assim, não, eles estão cheios do Espírito Santo. Então, muitas das vezes, as pessoas vão estar cheias do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo ele age, as pessoas fazem uns negócios estranhos. As pessoas apateiam, elas começam a rodar, elas começam a gritar, elas dançam. Cada um sente o Espírito Santo de uma forma, chora tanto que ela cai lá no chão e fica lá mesmo. Então, cada uma pessoa tem uma experiência diferente no Espírito Santo. E, às vezes, a gente está vendo aquela pessoa ali, tendo uma experiência no Espírito
Espírito Santo e a gente julga aquela pessoa, porque não sabe se é o Espírito Santo mesmo. Eu vou falar que eu já julguei muitas pessoas, muitas, principalmente pela internet. Já julguei muitas pessoas, que aparecem muitos vídeos pra mim. E eu julgava as pessoas e falava assim, gente, isso aí tá com capeta, não é possível. Não é possível que a pessoa tá rodando tanto assim, ela sabe que tá com o Espírito Santo no corpo. Aí, o Espírito Santo falava assim na minha cabeça, todos vão prestar conta a Deus. Das suas atitudes. Então, tá bom, pai, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí. Então, vai acontecer julgamento. Quando você for cheio do Espírito Santo, pode ter certeza que vai ter alguém que vai te julgar. Se você está chorando, se você está rindo, porque tem a ação da alegria também. Gente, quem já foi usado não, né? Outra palavra. Já teve essa experiência de ter a unção da alegria? É maravilhoso. Você começa a rir sem parar. Eu já tive essa experiência no encontro com Deus. Muito bom. Eu já tive essa experiência no encontro com Deus, com uma outra pessoa da nossa igreja. Tem uma pessoa na nossa igreja que a gente já teve tanta experiência com o Espírito Santo, que eu falo, meu Deus, cara, eu queria ter essa experiência que você tem. Teve uma terça-feira, em Santo André, nós oramos muito para que as pessoas sejam batizadas e renovadas com o Espírito Santo. E em uma dessas terças-feiras, o pastor Jerry estava orando, e ele falou assim, Deus, manda reforço de anjos, manda seus serafins. Serafim é aqueles anjos de fogo. Aí ele falou assim, manda seus serafins, envia. E a pessoa começou a chorar muito, muito. Eu falei, gente, nunca vi essa pessoa chorar tanto. E ela começou a chorar. Depois, no final do culto, ela falou assim, ela chorando, falando, pastor, quando você estava pedindo, você estava pedindo para enviar reforço, eu vi um monte de anjo entrando, tudo de branco, não tinha espaço nem para se mexer. E a pessoa chorando. A visão dela foi aberta para o mundo espiritual e ela viu vários anjos entrando dentro da igreja. Nesse momento também, quando ele pediu, eu não aguentei, eu caí no chão. Então, são experiências com Deus que talvez as pessoas julguem. As pessoas falam, gente, não é possível que isso é verdade, não é possível que a pessoa teve a visão aberta, ela está vendo o mundo espiritual, não é possível. Isso é estranho. E as pessoas julgam e você que está pensando aqui fala, gente, tá de brincadeira, né? Você acha que Deus ia abrir a visão assim? Você acha que eu ia estar fingindo, falando que estou vendo um monte de coisa? Mas tem pessoas que fingem. Então, quando eu julgava essas pessoas que estavam sendo cheias do Espírito Santo ou não sei, vinha essa frase, todos vão dar conta a Deus, todos vão prestar conta a Deus. Então, se é Deus, amém. Se é a carne, todos vão prestar conta a Deus. Das suas atitudes. E aí Deus vai anotar lá na caderno dele, vai falar, chegar lá no céu e vai falar assim, ó, você fez isso, você brincou com a Espírito Santo, e agora você vai direto para o inferno. Bom, então é isso aí. E se for o diabo, porque tem vezes que acontece isso também. O diabo aproveita, a pessoa não está ligada em Deus, a pessoa não está ligada no culto, não está ligada no que está acontecendo, e aí ela é cheia do diabo. E o diabo vai lá e finge que está cheio do Espírito Santo. As pessoas olham em volta e falam assim, não, está cheio do Espírito Santo, com certeza. Mas não está. E o que precisa ser feito? Que as pessoas que estão em volta, os líderes, tenham o discernimento do Espírito Santo, discernimento dos Espíritos, para que possa orar na cabeça da pessoa e expulsar. Amém? Então entenda, se você está se formando para ser líder, então já busca aí, ó. Já busca para você ser cheia do Espírito Santo, buscar o discernimento, para que você possa entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Em Atos 2, 17 e 18, vamos ler. Fala assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Nós estamos em um tempo onde nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para alcançar as vidas que estão sendo levadas para o inferno. Porque nós estamos em um tempo onde está muito próximo a volta de Jesus. E você precisa ser cheio para transbordar na vida de outras pessoas. Para que outras pessoas entendam que é melhor estar na presença de Deus. E como eu falei no início,
as pessoas só vão ser libertas, curadas, transformadas, se você for cheio do Espírito Santo primeiro. Amém? Amém. Eu quero que vocês venham todos aqui na frente. Todos. Amém? E se você entendeu que você precisa ser cheio do Espírito Santo, eu quero que você ore junto comigo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única. É um estilo de vida. Falar em línguas não é uma experiência que você vai ter em um dia e no outro dia vai acabar. É um hábito. É um estilo de vida. Amém? Então, eu quero que nessa noite você ore para ser batizado no Espírito Santo. Ou se você já é batizado no Espírito Santo, mas tem tanto tempo que você não tem nenhuma experiência com ele, eu quero que você ore para ser renovado com o Espírito Santo. Eu quero que você peça a mesma proporção que você quer. Então, se você quer muito de Deus, grita! Ninguém está nem aí com o coração, não. Deus que está. E se você estava prestando atenção na oração toda, vai orar, meu filho. Você tem coisa para fazer também. Você tem experiência para ter também. Você também precisa transbordar de Deus. Então, comece pedindo perdão pelos seus pecados. Comece pedindo para Deus que você quer ser cheio dele. Então, vamos lá. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, para que esse povo seja cheio de ti, em nome de Jesus. Eles querem ser cheios de ti, eles querem ter experiências novas contigo, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. Alcança essas vidas, Espírito Santo, que enche-os de tal forma que elas não aguentam a tua presença. Enche-os de tal forma que elas não aguentem, meu Pai. Que elas não aguentem em nome de Jesus. Peça perdão pelos seus pecados agora neste momento. Entregue completamente o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Em nome de Jesus. Ore para que o seu coração seja cheio. Tenha fome e sede do Espírito Santo. Tenha fome e sede do reino de Deus. Tenha fome e sede dele. Em nome de Jesus. Peça para que o Espírito Santo te desperte o desejo de conhecê-lo. O desejo de ser cheio na sua vida. Em nome de Jesus. Clame para que o Espírito Santo limpe seus pensamentos, suas atitudes, para que você consiga viver em santidade. Peça para que ele se separe do pecado, te fortaleça para viver uma vida santa, uma vida em santidade. Ore para ser renovado no ânimo, na fé, em nome de Jesus. Peça para que o Espírito Santo reacenda o fogo que é em você. Espírito Santo, toque aqui, vem com mais. Traz reforço aqui neste lugar, Espírito Santo, reforço de ânimo. Que esse povo não aguente, que esse povo sinta o fogo que eu estou sentindo nesse altar, que esse povo sinta o fogo que eu estou sentindo aqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo, enche esse povo de uma forma que eles não aguentem. Que eles falem em línguas. Você que fala em línguas, pode falar em línguas. O Espírito Santo quer te dar. O Espírito Santo quer falar com você. Em nome de Jesus, entrega na presença dele. Se você está sentindo vontade de dançar, pode dançar. Se você está sentindo vontade de pular, pode pular. Se você está sentindo vontade de sair por aí marchando, pode marchar, porque o Espírito Santo vai da forma que ele quer, vai da forma que você quer. Em nome de Jesus, seja cheio agora, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, seja cheio agora. Seja cheio agora, em nome de Jesus. Vem com teu fogo, a tua glória aqui neste lugar. Vem com teu fogo, a tua glória aqui neste ambiente, meu Pai. Vem que os teus serafins aqui neste lugar, meu Deus. Em nome de Jesus,
Enche a tua igreja nessa noite, da tua presença poderosa, do teu Espírito Santo, que é um fogo que vem para nos encher, que vem para nos renovar, que vem para mudar, Senhor, que vem para convencer do pecado, Senhor. É só o Espírito Santo pode nos mudar, Senhor, o nosso caráter, mudar a nossa vida. Oh, Senhor, e nós entregamos o nosso coração a Ele, nós abrimos o nosso coração e dizemos: vem Espírito Santo, vem habitar em mim, vem habitar em mim, vem habitar em nós, vem habitar nesta igreja, vem habitar, Senhor, neste lugar, vem habitar nas nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, o inimigo luta para tentar tirar, roubar a tua presença, mas o Senhor, através do Espírito Santo, nos convence que cada dia precisamos de Ti, que cada dia precisamos da Tua presença, e a partir de hoje, Senhor, as nossas experiências com o Espírito Santo sejam fortalecidas, e a partir de hoje as nossas experiências com o Teu Santo Espírito nos faça mudar, nos faça transformar, e o Senhor nos dê experiências que marquem a nossa história nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Peça do Espírito Santo agora falar contigo. Tem esse momento com Ele, tem esse momento com o Espírito Santo. Tem esse momento com o Espírito Santo que você conhece, você sabe. É Ele que nos convence, é Ele que nos convence. Fiz esse momento com o Espírito Santo. Se você quiser abrir o seu coração, esse é o momento, fale para Ele. Fale das suas dores, fale das suas decepções, fale das suas angústias, fale para Ele, Ele te ouve. Ele vai te renovar, Ele vai te encher, Ele vai mudar a sua história, assim como Ele mudou a história de Pedro, assim como mudou a história dos discípulos, assim como a palavra diz: e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões. Do passado, o Espírito Santo ele vinha, ele agia, mas ele ia embora, ele vinha, ele operava, assim como foi na vida de Davi, assim como foi na vida dos profetas, assim como foi na vida de todos no passado, dos patriarcas. Mas hoje ele veio para tentar com você, ele veio para estar contigo, ele veio para permanecer. Mas para que ele permaneça, eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso pedir todos os dias. Então peça e receba. Oh, Deus. Amém, queridos. Que essa experiência possa se multiplicar na sua vida, e a partir de hoje você vai ter experiências do Espírito Santo. De que maneira? Ele vai falar contigo, vai te orientar. Tantas experiências que Ele tem nos dado, tantas coisas que Ele tem nos mostrado, às vezes é algo que ia prejudicar a sua vida, mas o Espírito Santo vem e dá aquele alerta. Ele diz: não é por esse caminho. E se você estiver sensível, você ouve e você não passa por dificuldade. Quantas e quantas vezes, até por caminhos que eu estou indo, e eu ouço o Espírito Santo dizer: muda essa rota, e eu mudar. Às vezes eu estou vindo para a igreja, aí eu estou vindo por uma rota que eu estou acostumado a vir, e de repente o Espírito Santo fala: não, por aqui, eu estou certo, hein? Muda o caminho. O que ia acontecer? Não sei. Eu só sei que eu estou aqui. Glória a Deus. Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar, estava iniciando o trabalho, vendendo coisas na rua, e tinha vendida direto. Eu saí. Quando eu saí, o Espírito Santo disse assim para mim:
entre na primeira direita. Aí não tem que ser. Isso. A rua não tem ninguém. Entrei na rua. Quando eu entrei, alguém estava na porta. O que você está vendo dentro aí? É tal coisa assim, assim, assim. Pessoal, é isso aí que eu quero. Aí eu entendi. Sabe, queridos? Quantas vezes você vai fazer algo e o Espírito Santo está lhe dizendo? Para. Mas às vezes aqui tem resistência. A gente não para. Só que chega um momento que ele não vai mais falar. Mas isso não vai acontecer com você, porque hoje você recebeu essa palavra, você abriu o coração, você se renovou para Ele, Ele está aí, Ele está mais ativo do que nunca na sua vida, o seu corpo é templo do Espírito Santo, então tome posse. Bem? Vamos estar encerrando, vamos estar nos colocando de pé, faltam apenas 15 dias para o encerramento, festa, iremos ter festa aqui. Bom, eu só estou anunciando que tem festa, esse programa aí, o que vocês acharem aí. Eu só estou aqui agitando, viu? Estou agitando, é festa, é festa, é festa. Agora, como vai acontecer? Eu só sei da parte espiritual. Se de repente tiver uma parte aí social que vocês querem preparar aí, fiquem à vontade, tá bem? Levante a sua mão comigo e diga assim: que Deus dos céus, os dê as bênçãos e da terra as riquezas, e sejam anunciados a paz às nações. Que o grande amor do nosso eterno Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Quem recebe? Amém. O Espírito Santo te conduza. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui.